Olá, está começando o Câmara Repórter, segunda edição, desta segunda-feira, 27 de novembro. Veja os nossos destaques. Comissão de Saúde visita o UBS do Alto da Torre, na Zona Norte de Natal. Titular da Secretaria Municipal de Turismo apresenta balanço anual na Câmara. ITEP realiza coletiva de imprensa sobre a nova carteira de identidade nacional. Aqui no estúdio eu vou receber Ediran Teixeira, diretor do DIEESE no Rio Grande do Norte. Nós vamos conversar sobre um estudo realizado pelo departamento que apontou que a população negra é quem recebe os menores salários no mercado de trabalho. E também outros assuntos como a injeção do 13º na economia potiguar. Vem com a gente, o Câmara Repórter segunda edição está no ar. Olá, o Câmara Repórter começa com as atividades da Câmara nesta segunda-feira. Os vereadores da Comissão de Saúde estiveram em uma fiscalização na Unidade Básica de Saúde, na comunidade do Alto da Torre, zona norte da capital. Vamos ver como foi. Em mais uma visita externa, a Comissão de Saúde esteve na tarde de hoje na UBS do bairro Alto da Torre, na zona norte de Natal. Recebidos pela direção, os vereadores visitaram a unidade e puderam constatar várias deficiências, mesmo com apenas um ano de funcionamento. Problemas de infiltrações, algumas colocações de alguns equipamentos ainda, mas acreditamos que seria solicitado e seria resolvido na sua totalidade. Para nossa surpresa, alguns problemas ainda percorrem, por exemplo, problemas de ordem estruturais. Essa obra, não tenho dúvida que está assim em garantia. Nós iremos, junto da Comissão de Saúde, formular o relatório. Eu vou fazer questão de pedir que a Secretaria chame o quanto antes a empresa ou as empresas que trabalharam, se que receberam, acredito que já tenham até recebido seus valores que tem que receber, claro e evidente, mas que possa solucionar os problemas. Apesar da grande estrutura, o espaço está sendo subutilizado devido à falta de profissionais. Apenas 2 médicos para atender a demanda de 13 comunidades do entorno. Nós temos aqui hoje a prestação de serviço de 2 médicos, cada um prestando 20 horas pela cooperativa. E tem mais alguma oferta de serviço, mas muito pouca, para a demanda que esta UBS recebe. Ela está aqui geograficamente no meio de 12 comunidades. 12 comunidades, inclusive, no área baixa, fala assim de uma forma no seu poder aquisitivo. Então, eu acho que o secretário deveria olhar com um olhar mais delicado, mais responsável, no sentido de entender que este equipamento ele pode ser utilizado de uma forma bem melhor, de uma forma onde ele possa ofertar para essa comunidade os serviços básicos que a comunidade precisa. Com apenas 2 meses trabalhando na UBS, o médico Pedro Gregório fala sobre as dificuldades que enfrenta diariamente. As maiores dificuldades que a gente tem aqui é relativo ao sistema. O sistema todo é digital. Nós temos uma dificuldade aqui com a internet. A internet aqui um dia funciona 2 horas, 3 horas, depois não quer funcionar mais. Então a gente fica, como você está vendo aqui, o tempo todinho no punho, na munheca mesmo. Outra coisa também que a gente não tem aqui é algo de apoio. Eu trabalho, cheguei há 2 meses, está certo que a unidade aqui é recém-inaugurada, mas nós não temos um armário, nós não temos um apoio para o material de trabalho, principalmente receituário. Você vê que está aqui tudo em cima dessa mesinha aqui solto, coisa que não pode ser. Entre os problemas encontrados, um em especial chamou a atenção da comissão: a falta de uma geladeira para a conservação de vacinas. Para não deixar de oferecer o serviço, todos os dias um carro traz as vacinas necessárias para serem aplicadas. Isso termina atrasando o início da vacinação, que só começa após as 9 da manhã. Todos os dias, o Distrito Norte 1 precisa conseguir um veículo para trazer as vacinas para esta unidade de Alto da Torre, para atender a população distribuída em 13 comunidades. E após aplicarem essas vacinas, o carro precisa voltar para armazená-la numa temperatura adequada. Detalhe, quando o veículo vem chegar aqui, já passa das 9 horas, chega às vezes às 10 horas, é quando a população consegue receber a vacinação.
Então, um ponto muito negativo que a gente identifica, e isso estará posto no relatório e será cobrado à Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com o presidente da comissão, vereador Herbert Sena, mesmo durante a inauguração da unidade, alguns problemas ficaram evidentes e até agora não foram resolvidos. Ele reforça a necessidade de urgência na solução dos transtornos. Um problema recorrente, né, em todas as unidades de saúde, a falta de pessoal. O Distrito Norte 1, na qual essa unidade corresponde, está com uma deficiência muito maior, não só na área médica, como na área de farmacêuticos. 2 farmacêuticos para 12 unidades. Algo que cada unidade era para ter seu próprio farmacêutico, né, de acordo com o conselho, mas que a gente irá, além de emitir o relatório para os órgãos competentes, eu pessoalmente irei encaminhar um ofício, né, porque essa unidade foi demanda provocada por nosso mandato junto à comissão, para que possamos buscar, aqui existem 2 médicos, mas eles correspondem a um, que é de 40 horas. Para corresponder 40 horas. Cada médico era para ter 40 horas, aqui existe 8 e 20. Então você olha já a deficiência da área médica. Da área de enfermagem só tem um prestes com contratos a vencer. A outra está de licença, não sabe se a secretaria vai renovar. E tantos outros. Todos os profissionais existentes nessa unidade são com horário reduzido. Médicos, odontólogos, auxiliares de enfermagem, todos eles com horários reduzidos. Isso prejudica muito a demanda da unidade, a demanda do atendimento, como também a questão do mobiliário, que está com deficiência, que atrapalha muito o decorrer dos atendimentos, e isso iremos buscá-los junto à Secretaria de Saúde, junto aos órgãos competentes, para que possamos buscar a normalidade dessa unidade. Já no plenário da Casa, a Comissão de Turismo da Câmara recebeu a secretária municipal de turismo, Ohana Fernandes. Ela fez um balanço do trabalho da pasta. A secretária de Turismo de Natal, Ohana Fernandes, apresentou o balanço anual da principal atividade econômica da capital potiguar durante a última reunião de 2023 da Comissão de Turismo, Comércio e Empreendedorismo da Câmara Municipal de Natal. Eu fiz essa explanação do tempo em que eu assumi, 10 de fevereiro, mostrando as principais ações que a gente fez, né? Através de feiras, workshops, roadshows, feiras nacionais e internacionais, porque nós estamos mostrando o nosso destino Natal. Nós não queremos só mostrar que Natal é só sol e mar. Natal tem também a parte gastronômica, a parte cultural. Então, é esse o meu objetivo, é mostrar a nossa cidade, mostrar o nosso destino e que nós somos capazes de oferecer muito mais aos nossos turistas. Natal é uma cidade acolhedora, receptiva, onde nós temos uma excelente cadeia hoteleira. Então, é isso que eu venho mostrar aqui, explanar para vocês, os vereadores, o que nós fizemos durante praticamente esses 10 meses de mandato à frente da Setur Natal. Além do balanço apresentado pela titular da Secretaria Municipal de Turismo de Natal, durante a reunião também foram designados 13 projetos de lei. O presidente da comissão temática, Dixon Júnior, destacou a importância do Poder Legislativo acompanhar o balanço das ações realizadas, assim como o planejamento e execução de políticas públicas que possam impulsionar e fomentar a atividade que mais gera emprego e renda na cidade. A Comissão de Turismo, de fevereiro para cá, tem adotado uma postura, digamos, diferente, né? Além de analisar projetos de vereadores ligados ao turismo, nós também fomos para a rua, né? Fomos para pontos turísticos, criamos a Comenda Morro do Careca, né? Fizemos um grande lançamento de uma campanha capitaneada pelo presidente Érico e pela Câmara, que é incentivando ao natalense a fazer turismo Natal, uma campanha gigantesca que está nas ruas. Eu acho que nós coroamos o nosso trabalho desse ano, trazendo a Secretaria de Turismo para mostrar à população que existe essa parceria, né? A Câmara, com esse poder de dar visibilidade às pautas, trouxe a Secretaria de Turismo para isso, para ela prestar conta dos seus 10 meses de mandatos e mostrar que o turismo é sempre uma pauta importante e é prioridade para a Câmara Municipal. O vereador Luciano Nascimento, vice-presidente da Comissão de Turismo, destacou a importância da atividade econômica e da presença da secretária para a apresentação dos dados. Nós sabemos que o turismo é o maior gerador de emprego e renda da nossa cidade, é responsável por 70%
dos trabalhos, dos empregos de carteira assinada e trazer a secretária Ana aqui para prestar contas com o natalense, com a Câmara, com a comissão, dos trabalhos em parcerias. Eu fico feliz de receber por 2 anos consecutivos a homenagem de ser o vereador do turismo, não só o nosso mandato, mas eu acho que metade dos vereadores da Câmara Municipal de Natal alocam emendas impositivas importantes para vender a cidade de Natal nas feiras, tanto nacional como internacional, para atrair o turista, para atrair o brasileiro, para atrair o turista estrangeiro, que aí a gente vai gerar emprego e renda e oportunidades. Com a atuação na área de turismo, o vereador Felipe Alves também destacou a importância da prestação de contas apresentada pela secretária. O parlamentar enfatizou ainda o compromisso da Câmara Municipal com essa relevante atividade econômica. Desde que entrei aqui na Câmara, escolhi o turismo como uma das prioridades, né, já que é uma atividade que mais gera emprego, renda na nossa cidade. E a presença da secretária é fundamental para prestar contas, né, o que está sendo realizado. E o que nós estamos observando é que há realmente um investimento, há um direcionamento no sentido de divulgar Natal. Divulgar o destino Natal, Brasil afora, mundo afora, porque apesar de nós termos nossas belezas naturais, nós temos nossos atrativos, mas é necessário que seja feito um trabalho para atrair turistas. Então, nós ficamos satisfeitos com esse trabalho de divulgação, inclusive o nosso mandato e alguns outros aqui da Câmara têm contribuído com verbas de emendas parlamentares para esse fim, e nós estamos sempre aqui atentos e à disposição para colaborar com o turismo de Natal. Inclusive, recentemente, a própria Câmara Municipal, a iniciativa do nosso mandato do vereador Dixon Júnior, patrocinou aí uma campanha publicitária para que o natalense faça turismo na própria cidade, né? Que foi uma campanha pioneira, muito interessante, que ainda está dando bons frutos aí para a nossa cidade. Os planos de saúde terão que dar uma declaração ao negarem a cobertura de um procedimento médico aos clientes. Esse foi um dos projetos de lei aprovados na Comissão de Defesa do Consumidor. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal se reuniu nesta segunda-feira para análise de 4 projetos. Tendo relatoria do presidente da comissão, uma das matérias aprovadas obriga operadoras de planos e seguros privados de saúde a fornecer comprovante de negativa de cobertura de serviço e procedimentos médicos. Quando é necessária a realização de algum exame de alto custo, algum exame mais complexo ou às vezes até algum procedimento médico de urgência, às vezes o consumidor recebe a informação naquele momento de que não há cobertura para aquele tipo de procedimento, de exame. Então, o consumidor, em muitos momentos, até durante a madrugada, buscando esse atendimento, tem essa negativa de forma simplesmente oral. E o projeto de lei cria a obrigatoriedade de que essa negativa do plano de saúde seja feita de forma escrita, porque isso, inclusive, serve como prova para que o consumidor possa, junto ao Poder Judiciário, pleitear uma decisão judicial, às vezes em caráter liminar, para que ele possa efetivamente ter o acesso àquele serviço de saúde que lhe foi negado de forma exclusivamente oral e que agora, com a aprovação desse projeto, dá uma segurança jurídica maior ao consumidor. Outros 2 projetos foram também aprovados no âmbito da comissão. Dentre eles, um de autoria do vereador Peixoto, que teve relatoria do vereador Eribaldo Medeiros, que obriga a fixação de placas e cartazes em clínicas veterinárias e pet shoppings, alertando contra o abandono e aos maus tratos dos animais. A vereadora Camila Araújo comentou o projeto do vereador Milcley Leite, que proíbe a exigência do CPF do consumidor sem informar de forma adequada e clara a concessão de descontos e benefícios. Nós sabemos que muitas empresas, elas ofertam esse tipo de atendimento nas suas unidades, seus estabelecimentos, para que possa haver acúmulos de ponto, para ter alguma espécie de cashback, algum benefício. Mas que é necessário que essa informação ela fique muito bem clara para o cliente. Não é informar o CPF só por informar o CPF, mas dizendo o porquê, qual o benefício, aí cabe ao cliente querer aderir àquele plano de fidelidade, talvez, ou qualquer um
com outra adesão de benefícios daquela empresa, mas que essa informação esteja muito clara. Também teve reunião da Comissão de Justiça. Veja os destaques. Durante a reunião, os parlamentares da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final designaram um projeto do Executivo e apreciaram 17 matérias. Entre os projetos aprovados está o que inclui no calendário municipal o Dia do Profissional de Enfermagem, a ser celebrado no dia 12 de maio. A matéria de autoria do vereador Peixoto teve relatoria do vereador Preto Aquino. Esse projeto passa, de certa forma, a valorizar que o município, que a secretaria possa, de certa forma, fazer com que e reconheça o trabalho de cada profissional. Então, parabenizo a Câmara. Hoje, através da Comissão de Justiça, esperamos que chegue o quanto antes no plenário para que assim a gente possa aprovar. Além dos 17 projetos previstos na pauta, foram votadas matérias que estavam com prazo expirado. Entre elas, a que reconhece como utilidade pública a Cooperativa dos Banqueiros das Feiras Livres de Natal, de autoria do vereador Ranieri Barbosa. A COBFEM, que é a cooperativa dos banqueiros das feiras livres do município de Natal. Isso é dar oportunidade para que esse segmento de trabalhadores, muitas vezes invisíveis e informais, entre para a formalidade, onde possam, através da titularidade por lei do reconhecimento da utilidade pública, formar convênios, inclusive com o Poder Executivo Municipal, para que no ordenamento das feiras livres de Natal eles estejam tão presentes, participando e fazendo a melhoria das feiras livres, na montagem e desmontagem das bancas e da padronização das mesmas. Zeramos a pauta, analisando os pareceres, como também designando as relatorias e pauta zero. Isso significa produtividade, resolutividade a esta comissão. Daqui a pouco você vai ver que o ITEP esclarece as mudanças no novo documento de identidade nacional e ainda... Mutirão de mediação promove indenização de moradores com problemas em imóveis habitacionais. Voltamos já. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil. O mutirão de mediação deve indenizar mais de 1.700 moradores de Natal com seguro habitacional por problemas nos imóveis. A nossa equipe de reportagem acompanhou esse trabalho pela manhã. Zé Nilson é um dos primeiros moradores do bairro Pitimbu, no conjunto Cidade Satélite. Recebeu a casa na primeira etapa, ainda na década de 80. Apesar do sonho realizado, ele logo percebeu falhas na estrutura do imóvel. A gente percebeu que a casa tinha muitas falhas. Foi feito esse projeto desse conjunto através da empresa Inocop e da primeira etapa aqui foi a Mastencosa e a gente viu muitos defeitos, parede rachando, toda fofa, o reboco, o piso descolando. Então a gente ficou muito preocupado e correndo atrás da questão das seguradoras para poder fazer o serviço para consertar as casas, né? Há 15 anos, Zé Nilson soube que alguns moradores estavam dando entrada para receber o seguro de reparação das falhas da casa. Ele também deu entrada. Para não perder o valor, mexeu o mínimo possível na estrutura da residência. Era, na época, uma exigência de que, para pagar o seguro, tinha que a casa estar original, não podia ter reforma na casa. Então a gente manteve até agora e todo mundo está concordando em receber, porque eles também disseram que tem uma lei que está sendo aprovada de quem tiver sua casa já quitada não vai ter mais direito de receber seguro e, consequentemente, todo mundo aqui no satélite já tem a casa quitada. Então todo mundo aceitou receber esse valor insignificante. Em relação ao que era? O que era que muita gente recebia aqui, variava em 80, 100, 120 mil, variava entre 80 e 120 mil, e a gente está se sujeitando a receber esses 18 mil, né, 20 e poucos, mas tira o valor do advogado,
fica 18 mil. Para pagar o seguro de Zé Nilson e outros mutuários, nesta segunda, as justiças federal e estadual realizaram um mutirão de conciliação. A ação foi uma iniciativa do Superior Tribunal de Justiça. A ação conjunta das justiças federal e estadual contemplará cerca de 1.700 famílias do conjunto Cidade Satélite. A última conciliação realizada na capital potiguar aconteceu no ano de 2021, no Parque dos Coqueiros. É um projeto piloto nacional, né, uma mediação que ocorre no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e que o Rio Grande do Norte foi escolhido pela segunda vez para fazer essa experiência piloto. Então, nosso mutirão vai acontecer de hoje, segunda-feira, dia 27, até a sexta-feira, dia 1º de dezembro. Nesse momento, a gente também está realizando a Semana Regional de Conciliação e Cidadania da 5ª Região, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. E a expectativa é de atender cerca de 1.700 famílias, todas do conjunto habitacional Cidade Satélite. Por isso que nós estamos aqui no SESC Senat, para ficar mais próximos dele. Então, no movimento em que a Justiça deixa o fórum e se aproxima do cidadão, vai até o lugar, né, onde está mais próximo do cidadão, para facilitar esse acesso. Todos que estão aqui têm processo já, que tramita mais de 10 anos, por exemplo, alguns, né? E aí eles foram contactados pelos próprios advogados, informando os termos do acordo que foi costurado, que foi desenhado, digamos assim, e trabalhado na mediação, né? E aí eles vêm aqui para manifestar o seu acordo, a sua concordância com aqueles parâmetros que foram estabelecidos. Agora, era um valor superior anteriormente, né? Não, os parâmetros estabelecidos foram estabelecidos em acordo por todos os mutuários, caixas, seguradoras, né? Tudo isso foi conversado, estabelecidos os parâmetros, aí foi se calculado quanto para cada pessoa seria devido. O seguro recebido pelos mutuários será de R$ 24.550. A Caixa Econômica estipula que até 15 de dezembro o crédito caia na conta dos moradores selecionados. A conciliação que está acontecendo de hoje até sexta-feira tem um prazo que está negociado com a Caixa para ver o crédito dos pagamentos. O prazo é de 15 dias a partir de hoje. Só que nós vamos, ao final do dia de hoje, todos os dias, ao final do dia, nós estaremos com todos os pedidos solicitados e entregues para uma agência da Caixa que vai fazer as transferências para a conta dos mutuários. Então, o nosso prazo limite é 15 de dezembro, para todos os acordos que nós realizamos nessa semana, as pessoas estarem com o seu crédito acordado depositado em sua conta. O nosso personagem, José Nilson, lá do início da matéria, esteve no mutirão. Ele resolveu aceitar o valor acordado. E segundo minha avó dizia, é melhor do que diabo de nada. Melhor do que perder tudo. A nova carteira de identidade nacional vai entrar em vigor no mês que vem, a partir do dia 11. Aqui no Rio Grande do Norte, o ITEP já se prepara para a adesão ao novo documento, que vai unificar o banco de dados da população em todo o país. Uma nova carteira de identidade nacional, válida digitalmente ou impressa. Diferente do RG antigo, o documento será baseado no CPF, unificando todos os estados da nação. Na manhã desta segunda, o ITEP realizou uma coletiva de imprensa para dar detalhes sobre a mudança. Iremos substituir o número do RG pelo número do CPF. Esse é o ponto mais marcante dessa mudança. Isso vai possibilitar uma integração de todos os estados da federação na emissão da carteira de identidade, porque hoje o que acontece? Cada estado da federação emite seu RG, seu número de identidade. Então não existe integração. Com essa nova carteira, vai ter uma integração que vai ser o número do CPF. Então, os estados conveniaram com a Receita Federal. Então, vai ter uma comunicação entre todos os estados. O cidadão que, por exemplo, tira sua carteira hoje no Rio Grande do Norte e ele viaja para o Rio Grande do Sul, ou vai morar no Rio Grande do Sul, para ele renovar uma segunda via dessa identidade, ele precisa voltar para o Rio Grande do Norte para renovar. Ele não pode renovar lá no Rio Grande do Sul, no estado onde ele esteja morando. Com essa carteira de identidade nacional, aí vira amplitude nacional, a execução também disso também é nacional. Então, se eu tiro a carteira aqui do Rio Grande do Norte, vou morar no Rio Grande do Sul, eu posso renovar minha carteira normalmente. O modelo atual do RG será válido até dezembro de 2032. Porém, em caso de outra via,
O documento já será emitido com a nova formatação. A nova carteira de identidade nacional será emitida a partir do dia 11 de dezembro. Na semana que antecede o processo, as centrais estarão fechadas para atualização e migração do sistema. A partir do dia 4, as centrais fecham, para que a gente possa promover essas readequações, treinamento com os servidores, e esse fechamento vai até o dia 10 de dezembro. No dia 11, as centrais abrem normalmente para a emissão da carteira de identidade, que agora vai ser a carteira de identidade nacional. Outro ponto principal de esclarecer é que não é obrigatória, não há necessidade de ir tirar uma carteira de identidade nacional. As carteiras antigas, baseadas em RG, continuam valendo normalmente. Agora, quando o cidadão for renovar sua carteira, ou porque também perdeu e tudo mais, ele vai, a partir do dia 11, tirar a carteira de identidade nacional. A nova carteira traz QR Code e outros dispositivos de segurança para evitar as fraudes. A carteira ela vai ser bem mais tecnológica, bem mais segura. Agora nós teremos o QR Code, teremos o código MRZ, que é aquele parecido com o do passaporte, e todos os estados estarão conectados numa tecnologia chamada blockchain. Ou seja, se a Amapá faz uma modificação, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Paraíba, eles tanto precisam certificar aquela alteração cadastral no sistema, como eles também vão estar cientes. Então, é uma tecnologia bem mais moderna para garantir a segurança e uma maior confiança para todos os cidadãos. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, interditou nesta segunda um trecho da BR-101 na Grande Natal. Simone Silva tem as informações. Teve início nesta segunda-feira a interdição de um trecho do quilômetro 121 da BR-101, próximo ao município de São José do Mipibu, para o avanço nas obras do posto integrado automatizado de fiscalização. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o trânsito vai ser desviado para a pista de serviço, que é paralela à pista principal. A interdição deve durar 60 dias, mas o local permanece devidamente sinalizado para orientar os motoristas sobre o fluxo de tráfego. Essa agora é para quem deve ao Estado. O prazo para as negociações do Programa de Refinanciamento Fiscal, o Refis, termina na próxima quinta-feira, dia 30. O prazo para a renegociação de dívidas com o governo por meio do Refis se encerra agora no próximo dia 30 de novembro. E para a gente fazer um balanço sobre esse período, onde o Refis está ativo, eu converso agora com a Jane Araújo, ela que é secretária executiva de Receitas da Cefaz. Jane, fazendo um balanço, o valor arrecadado até o presente momento é o que o governo esperava ou não? Na primeira fase, que encerrou em 31 de outubro, nós tivemos uma arrecadação na ordem de 225 milhões de pagamentos à vista, concentrados nos processos administrativos tributários, que são litígios administrativos através do auto de infração. Agora, na segunda fase, nós já estamos com mais de 3.200 simulações, num valor de 121 milhões de reais. E, se concretizando esse valor, acreditamos atender a meta esperada pelo governo, mas a gente realmente precisa aguardar em 30 de novembro que essas simulações realizadas no nosso site sejam concretizadas. E o que é que pode ser negociado? Pode ser negociado até o dia 30 de novembro o ICMS, com os vencimentos até 31 de março de 2023, que estejam no extrato fiscal, os processos administrativos tributários lançados também em auto de infração, o IPVA até o exercício 2022, este IPVA, a negociação se realiza perante a dívida ativa, porque já são débitos inscritos em dívida ativa, e também tem o ITCD, que vai estar no Refis até o dia 27 de dezembro de 2023. O ITCD, no pagamento à vista, além do desconto nos acréscimos de 99%, também tem um desconto no principal de 50%. E como é que a pessoa faz para renegociar essa dívida? É por meio de um site, de um portal, se deslocando pessoalmente para alguma secretaria? O atendimento do contribuinte ele se dá através da unidade virtual de tributação, ou então através do nosso Fale Conosco, que ele também acessa na UVT.
E tem também o 3232-2190, que é um WhatsApp que faz o atendimento da SUDEF. É importante que o contribuinte não deixe para acessar o sistema no último dia, não é isso? Isso, o importante é que o quanto antes ele faça a sua negociação, regularize o seu débito, porque se deixar para o último dia, há uma sobrecarga nos serviços que pode impactar no resultado. A Prefeitura do Natal suspendeu o acendimento da árvore de Mirassol, que aconteceria nesta segunda-feira para as 6 horas da noite desta quarta-feira, dia 29. A justificativa dada pelo Executivo foi a chuva que cai na capital potiguar desde a madrugada. Então é só aguardar aí mais uns 2 dias para ver os 110 metros de altura dessa árvore ser iluminado. E no próximo bloco eu vou conversar com o diretor do DIEESE aqui no estado, Ediran Teixeira. No mês da consciência negra, os dados de um estudo apontam que a população negra recebe os menores salários no mercado de trabalho. Sobre esse e outros assuntos, a gente conversa já já. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil. Estamos de volta com o Câmara Repórter. Neste mês da consciência negra, é importante que todos saibam que mais de 56% da população brasileira corresponde aos negros. Mas mesmo sendo maioria na nossa população, a realidade da pessoa negra é bem diferente na questão racial e de mercado de trabalho, quando se fala de oportunidades em relação aos brancos. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui o diretor do DIEESE no Rio Grande do Norte, Ediran Teixeira, para conversar com a gente sobre um estudo que foi realizado pelo DIEESE, traçando esses comparativos. E que constatação é essa, Ediran? Bem-vindo. Olá, bem-vindo. Obrigado pelo convite, Larissa. A constatação ela é a mesma de sempre, só que expressa dessa vez em números, como sempre o DIEESE faz todos os anos. Os números são frios, mas mostram uma realidade que é latente, que os negros são excluídos quando o assunto é os melhores empregos, melhores salários, e são muito incluídos quando o assunto é desemprego e emprego precário. Então, assim, são reservados os menores salários, não são reservados cargos de chefias, mesmo ele tendo mais anos de estudo, em muitos casos, ele não consegue acessar os melhores postos de trabalho e, consequentemente, tem uma renda muito baixa. Mas quando a gente fala em número, como é que está essa disparidade? Ao longo dos anos, na verdade, também, o que você for falar, essa disparidade, ela diminui ou ela continua uma margem sendo mantida ou aumentando? Ela continua uma margem mantida. Só para exemplificar, de cada 100 negros que estão no mercado de trabalho, só 1,5, 2 negros, 1 a 2 estão em cargo de chefias, por exemplo, que têm melhores salários. E quando você olha as mulheres, separa por raça e cor e sexo, você olha as mulheres negras, esse dado ainda é mais alarmante, quase não tem mulheres em posto de trabalho de chefia. E quando eu olho isso na distribuição etária, quanto mais velho é o negro, mais dificuldade ele tem para voltar ao mercado de trabalho, se perde um emprego e termina indo para os postos de trabalho mais precarizados, os serviços temporários, os serviços que são, assim, não exigem tanta qualificação, mas e mesmo ele tendo, o mercado não oferece, ele termina aí em busca de renda, aceitando uns empregos mais precários. E quanto, em média, a pessoa negra recebe a menos, né, em relação aos brancos? Em média, um negro recebe em torno de 70% do salário de um branco. Né? Se for mulheres, esse dado ainda é menor. Eu preciso dar mais uma olhada. Então, assim, cada vez... Que é preocupante até, assim, porque é uma discriminação dentro já de uma discriminação, né? É assim? Dentro da discriminação. Se você olhar na escala, é o homem branco que ganha o melhor salário, depois a mulher branca, depois o homem negro e, por último, a mulher negra. É sempre uma escadinha em que também, aí aqui me colocando como mulher, né, as mulheres também já têm cada vez mais ainda essas dificuldades. Mas tudo isso é fruto realmente, como falei aqui, da própria discriminação. O que é que esse estudo, do ponto de vista social, constata, né, em relação a essas oportunidades
de mercado de trabalho, de remuneração? Aí tem um dado histórico que precisa ser comentado, é que ao longo do tempo o Brasil nunca fez uma reforma agrária, nunca distribuiu terra. Os negros, quando saíram da senzala, foram para as favelas, nunca teve uma distribuição em relação à educação. Foi reservada a educação de pior qualidade para os mais pobres, que geralmente são os mais negros, e o acesso à universidade antes era dificultado. O Enem trouxe essa vertente de possibilitar as cotas de ter mais igualdade, mas isso não foi suficiente ainda, porque os negros se formam, têm mais anos de estudo, e as mulheres especialmente, tanto negras como brancas, têm mais anos de estudo com o homem, mas quando chega no mercado de trabalho, há o corte pela discriminação. Embora você resolva alguns problemas com cota, de acesso à universidade, de acesso que houve até mudanças agora recentes, né? Mas isso não é suficiente quando chega para concorrer no mercado de trabalho, porque existe uma reserva de vaga para os brancos natural do processo de discriminação no mercado. Então, realmente... Naturalizado, aliás, natural não. O que tem que se trabalhar, acima de tudo, então, é a questão da consciência, né? Como eu falei aqui no início. Trabalhar essa consciência que não é só uma questão de consciência negra, mas a gente tem que pensar numa consciência mais igualitária de fato, coletiva, não é isso, Ediran? Mais coletiva e que não diferencia as pessoas pela cor da pele, que não diferencia as pessoas pela questão do sexo, pela questão etária, mas que olhe o que a pessoa tem para oferecer. Se é uma pessoa qualificada, que tem um custo que é compatível com a vaga, então que ela concorra em pé de igualdade, que não seja utilizado o critério cor, que não seja utilizado o critério sexo ou o critério etário para discriminar na hora de distribuir uma vaga. Então, assim, isso é muito comum no mercado de trabalho do Brasil, especialmente no Nordeste. No Nordeste a discriminação ainda é maior porque você paga, além de ter a discriminação de não dar a vaga, quando paga os salários são os menores salários. É realmente complicado mesmo, mas é um trabalho que tem que ser contínuo, é um esforço diário, principalmente do ponto de vista de educação, como você falou, a palavra mesmo do ponto de vista coletivo. Ediran, esse trabalho precisa ser feito principalmente porque, como eu falei no início, a população negra ela é maioria aqui no país e aqui no estado também, não é isso? O Rio Grande do Norte, apesar de não ter, em comparação aos outros estados, como Piauí, Maranhão e Bahia, um volume de negro grande, mas nós temos a maioria negra, 65% da população do Rio Grande do Norte é negro ou pardo, ou seja, é o maior quantitativo, né, da população é a representação negra. Então, e quando você olha os números, como a gente acabou de falar, isso não se revela. A maior quantidade de negros existe na população, mas não é representada, por exemplo, aqui na Câmara dos Deputados, dos vereadores, não sei se tem negros vereadores. Quando você olha para a Assembleia, não tem. Quando você olha para o próprio governo do Estado, para a composição do núcleo duro decisório dos municípios, tem muito poucos negros. Na Assembleia, como você chegou a falar, notadamente, enfim, declaradamente, a deputada Divaneide Basílio, mulher negra, enfim, a primeira mulher negra deve ser a única que ascendeu, né, ao cargo de deputada estadual na história do parlamento, então realmente é uma conquista mesmo. Se torna uma exceção, né? Exatamente. Se você for olhar a população, no mínimo devia ter 65% negros lá nessa Câmara, e só tem uma. É verdade. Mas agora, mudando de assunto, né, o DIEESE sempre promove estudos, enfim, voltados para essa questão da economia e nesta segunda-feira mesmo já soltou um novo levantamento a respeito da injeção na economia sobre o 13º salário, né? Que dados são esses que o senhor traz para a gente? O DIEESE faz um levantamento anual e divulga no mês de novembro os dados do impacto do 13º na economia. E aqui no Rio Grande do Norte tem um impacto muito positivo a inserção do 13º, que vai ser pago agora, a primeira parcela no final deste mês, e vai aportar até dia 20 de dezembro, vai aportar, se juntar o 13º pago no setor privado e no setor público, 3,25 bilhões na economia potiguar. Isso no final do ano, isso aumenta a geração de emprego, aumenta a geração de consumo e faz girar a máquina vai gerar a roda da economia potiguar. Isso tem reflexo nos meses seguintes, é por isso que o final do ano é tão interessante. Move tudo, né? Porque assim, quando gira a renda, né, promove a arrecadação de impostos, aí ICMS também está se falando muito sobre isso, aumenta tudo, né? Tudo funciona melhor. Tudo funciona, é mais recurso no Estado, mais recurso disponível para consumo, para pagar a dívida. Tem que ter um pouco de cuidado quando for utilizar o 13º salário. Tem uma demanda reprimida aí que as pessoas acumulam para pagar com o 13º.
E essa é a hora, vai ser injetado bastante recurso na economia potiguar nesse final de ano. Tá bom, então, vamos esperar aí que realmente, do ponto de vista econômico, o Rio Grande do Norte continue realmente galgando aí melhorias, mais desenvolvimento, que é o que a gente de fato está precisando. Eu conversei aqui com Ediran Teixeira, diretor do DIEESE aqui no estado. Obrigada aqui pelas suas informações, por compartilhar conosco, né, dados tão relevantes aí, como a gente começou na entrevista falando sobre a população negra. O DIEESE vai fazer outros estudos, a gente se coloca à disposição sempre da imprensa, olhando para o movimento sindical, né, que é o que mantém o DIEESE, e agradecendo sempre os convites e estaremos sempre presentes quando for chamado. Muito obrigada. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia mais uma vez. A gente volta a se encontrar nesta terça-feira, se Deus quiser. Tchau.